Uma semana depois de uma derrota terrível em Guayaquil, o Flamengo devolveu o placar ao Emelec do Maracanã e nos pênaltis conseguiu a classificação na Copa Libertadores. Uma reviravolta importante para um clube que tradicionalmente tem fracassado e como nessa competição. No século XXI, o Flamengo é o grande amarelão da Libertadores, é o time que mais fracassos colecionou. Sem falar no papelão da Copa Comebol, aliás, da Copa Sul-Americana, quando foi eliminado pela equipe do Palestino em 2016. O pequeno time chileno eliminou o Flamengo atuando lá em Cariacica, no Espírito Santo. Isso muito em função de uma falta de entendimento do que são essas competições, especialmente a Libertadores. Um campeonato, um torneio eliminatório, mata-mata, que exige sempre um algo mais, né? Equipes mais modestas, como é o caso do Emelec, criam dificuldades tremendas para times ricos, né? Fartos de talento, em alto investimento, caso, por exemplo, do próprio Flamengo. Dessa vez, o Clube Carioca parece que entendeu melhor o funcionamento da competição e conseguiu uma importante reviravolta. Evidentemente, você pode estar pensando, você não vai falar do pênalti mal marcado? Bem, falei no linha de passe logo após a partida que o pênalti foi mal marcado. Rafinha se jogou, não houve nada. E a marcação de um pênalti desses pelo Nestor Pitana, né, o árbitro argentino, com o VAR, que ele nem foi lá olhar, é absurda, tremendamente absurda. Aliás, tivemos pênaltis absurdamente marcados. A favor do Palmeiras na noite de terça-feira e a favor do Flamengo na noite de quarta-feira, ambos em território brasileiro, o que provoca muita irritação aqui dos nossos vizinhos do continente. Mas, independentemente do pênalti, falamos do jogo, né? O Flamengo criou chances antes mesmo do gol. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, teve duas oportunidades no mesmo lance. Uma parou no goleiro Dreyer, a segunda ele mandou por cima do travessão no rebote. O Flamengo criou outras oportunidades, enfim, poderia já ter feito 1-0 até antes disso, e aos 19 minutos fez os 2-0 que precisava para pelo menos levar o jogo para os pênaltis. Muita aplicação, marcação forte no campo de ataque, tentativa de recuperar a bola. O Flamengo seguiu bem a receita necessária para conseguir o resultado de que precisava. Não conseguiu todo ele, porque teve que disputar nos pênaltis, mas escapou de uma eliminação. No segundo tempo o time caiu muito, também era um time totalmente remendado, né? O Flamengo terminou o jogo com uma equipe que não tinha nenhum entrosamento devido às muitas lesões e ainda perdeu durante o jogo o Gabigol, que sentiu uma contusão, sentiu dores, né? Já sabia que o Everton Ribeiro não poderia jogar 90 minutos, ele sai para entrar o Arrascaeta, outro que não teria condições de jogar a partida inteira, e ainda teve o Gerson, que está ainda tentando recuperar a sua forma. O Gerson, se ficasse na Itália, não teria ainda sequer jogado a partida oficial, e já está jogando seguidas partidas pelo Flamengo, jogos até de caráter decisivo como esse, eliminatório, jogo duro, jogo pegado, jogo difícil. Também não está ainda na sua condição plena e acabou também sendo substituído durante o jogo. Ou seja, o Flamengo terminou a partida com uma zaga nova, totalmente nova, Tudor e o Pablo Mari, o Rafinha na direita, que está nos seus primeiros jogos na equipe, o Arão e o Cuéllar se conhecem bem, o Cuéllar que fez uma besteira danada no final quando perdeu uma bola no meio campo e permitiu que o Emelec cozinhasse os minutos que restavam de acréscimos. E tinha no campo, no final do jogo, o Renier, que estreou, garoto de 17 anos, nunca havia jogado entre os profissionais, o Berry, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, uma confusão. O time ficou uma confusão danada, né? Antes mesmo dessas contusões, era uma formação totalmente inédita, né? Com jogadores em setores do campo, jogadores que não se conhecem ainda muito bem. E foi o sétimo jogo do técnico Jorge Jesus, né? Enquanto no início da temporada o seu antecessor, Abel Braga, teve jogos contra os pequenos times do Rio, e um clássico aqui e outro acolá no Campeonato Carioca, e só lá, perto do Carnaval, foi enfrentar o São José em Oruro, na altitude, no primeiro jogo da Copa Libertadores. O Jesus já chegou pegando o Atlético Paranaense de cara, jogos difíceis, enfim, Corinthians em São Paulo e tudo mais. Acho que no conjunto da obra, né, dessa eliminatória, os dois times têm motivos para reclamar da arbitragem. Os equatorianos têm do que reclamar porque o pênalti foi mal marcado. Não significa que o jogo terminaria 1-0, né? Porque se o Flamengo não tivesse alcançado os 2-0, é óbvio que pressionaria mais e mais no primeiro tempo para buscar o segundo gol. A mudança de comportamento do time depois de alcançar a igualdade no placar agregado, ela é óbvia, porque ninguém consegue jogar o tempo inteiro com aquela intensidade. Mas se aos 19 minutos o Flamengo fizesse 1-0, não tivesse havido pênalti, o time pressionaria para buscar o segundo gol. Poderia ter feito. É impossível dizer,
se não fosse o pênalti, terminaria 1-0. Aí é demais, né? Aí é querer realmente adivinhar o destino das coisas. Mas no jogo também, lá de Guayaquil, né, houve um benefício para o time equatoriano quando o Arroyo, um dos jogadores que perdeu o pênalti na disputa final, ele perdeu aquele que o Diego Alves defendeu, né? Depois o Queiroz chutou no travessão. O Arroyo, ele quebrou o tornozelo do Diego, nem cartão tomou. Naquele momento, o Flamengo tinha 11 homens e tinha 10 a equipe do Emelec, que já tinha um jogador expulso, o Vega. Se expulsasse o Arroyo, o árbitro daquela partida, como o Diego saiu e o Flamengo não podia mais trocar ninguém, que já tinha feito 3 substituições, ficaria o Flamengo com 10 e o Emelec com 9. Mas não, ficou 10 contra 10. E nesse cenário de 10 contra 10, surgiu a jogada do segundo gol. Ou seja, houve também um erro de arbitragem importante. Talvez você diga, mas o Cuéllar também tinha que ser expulso no final de semana no jogo contra o Botafogo. Sim, eu falei isso na TV, falei aqui, escrevi no meu blog, no UOL Esporte. O Cuéllar também tinha que ser expulso, óbvio que tinha que ser expulso. Isso foi dito. Ou seja, aí é outra situação, mas é óbvio que tinha que ser expulso, né? O fato é, o Flamengo conseguiu avançar, conseguiu se recuperar. Para este clube especificamente, isso é muito importante pelo fato de o Flamengo ter um histórico muito ruim em Copa Libertadores. Ainda nessa noite, né, o Atlético Paranaense não resistiu ao Boca, perdeu por 2-0. Importante ressaltar, o Boca de Gustavo Alfaro é um time que não faz questão da posse de bola. É um time que se desfaz da bola rapidamente, fazendo jogadas muito rápidas, tem muito poderio ofensivo, finalizou muito nessa partida e venceu por 2-0. O Atlético só conseguiu chutar uma bola na direção do gol. Ainda é um problema para o Furacão jogar fora de casa. Conseguiu vitórias agora recentes contra o Cruzeiro, contra o CSA no Campeonato Brasileiro. Enfrentou o Flamengo e não perdeu, empatou, ganhando nos pênaltis na Copa do Brasil, mas no geral ainda deixa a desejar do seu desempenho quando sai de Curitiba, quando sai da Arena da Baixada. Mas está na semifinal da Copa do Brasil e perdeu para o vice-campeão sul-americano, um dos maiores vencedores da Libertadores. Não é nada demais. Eu acho que o Atlético conseguiu aplicar um 3-0 nesse mesmo Boca na fase de grupos. Derrotou o River na Recopa, jogando também em seus domínios. Depois perdeu no Monumental de Núñez, é verdade, mas derrotou o campeão e o vice da Libertadores passada já nesse primeiro semestre de 2019, a equipe do Atlético, que vai construindo a sua trajetória internacional. Isso é muito importante. E pela Copa Sul-Americana, o Atlético passou com 20 e tantas finalizações pelo Botafogo por 2-0, e o Botafogo agora, mais uma vez sem marcar. Marcou 2 vezes contra o Flamengo, mas depois de 4 jogos sem marcar, agora são 6 jogos e um só em que o Botafogo fez gol. Segue sendo um problema muito sério para o time do técnico Barroca, que voltou a ter mais posse de bola, algo que não aconteceu no confronto do final de semana contra o Flamengo, quando perdeu por 3-2. O Botafogo agora vai lutar por uma campanha digna no Brasileiro. Acho até que tem condições de brigar para ficar numa zona de classificação, pelo menos para a Copa Sul-Americana. Libertadores seria um sonho mais distante, é verdade. E tem aí uma expectativa maior de conseguir algo de positivo para o futuro, com esse acordo que se desenha com os irmãos Moreira Salles. E o Galo, com todas as chances de avançar. O caminho é interessante para o Galo nessa Copa Sul-Americana, podendo avançar e chegar, quem sabe, à final. Acho que o Atlético deve dar muita atenção a esse torneio. A possibilidade de um título internacional, ela é real. O Atlético tem uma Libertadores e, se conquistar uma Sul-Americana, será, de fato, uma estrela a ser colocada ali na galeria de títulos do Clube Atlético Mineiro, que vai se ajustando, vai se acertando e, nesse momento, com o Cruzeiro vivendo uma crise danada e eliminado da Copa Libertadores, e fica ainda mais importante para o Galo a Copa Sul-Americana, já que, porventura, se o Cruzeiro não ganhar a Copa do Brasil, é claro que o Atlético vai ocupar um certo protagonismo na reta final do ano, brigando por um título internacional. Eu digo isso em relação à disputa e rivalidade entre os clubes de Belo Horizonte e os clubes do estado de Minas Gerais. É isso aí. Valeu e saudações.